Bom dia, Brasil! Boa tarde, Alemanha! Enquanto a Copa não chega, vamos falar sobre o expressionismo alemão e algumas comparações entre os filmes Metrópolis e a saga Star Wars. O expressionismo alemão é um movimento cinematográfico que teve seu auge em 1920, reabrindo a Alemanha para o mundo após a Primeira Guerra Mundial. Esse movimento caracteriza-se pela distorção da imagem, cenários estilizados com perspectivas irreais e uso de uma maquiagem exagerada, rompendo assim com ideias de beleza e criando um desligamento com o mundo real. Vale destacar também o retorno ao gótico, marcado pelos efeitos de luz e sombra e a morbidez temática. Filmes como O Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu e Metrópolis são, até hoje, grandes referências do mundo cinematográfico. Metrópolis, de Fritz Lang, é o primeiro filme épico de ficção científica. Situado no contexto do expressionismo alemão, é notoriamente reconhecido pelos cenários imensos, efeitos especiais, atuações grandiosas e inovadoras sequências de fantasia. Metrópolis traz a história de Frederick Fredrickson, o filho mimado do mestre de Metrópolis, que descobre a miséria em que vive a horda de trabalhadores que garante o funcionamento da cidade. Frederick passa a ter uma amplitude de sistema através de Maria, uma pacifista que serve constantemente de mediadora entre as classes. O mestre então consulta o cientista /inventor Rotwang, que constrói um robô em uma versão cópia maléfica de Maria para ser solta na cidade. A robô acaba incidindo uma violenta rebelião na classe proletária. No fim, Frederick e verdadeira Maria conseguem resgatar as crianças do caos provocado, e Maria decreta que o coração, Frederick, precisa ser o mediador entre o cérebro, mestre, e as mãos, trabalhadores. Star Wars, por sua vez, apesar de ser uma saga relativamente atual, relaciona-se em diversos pontos com o filme Metrópolis. O filme de George Lucas traz o maligno império dominado por Darth Vader, no controle da galáxia, e assim, as forças rebeldes reúnem-se para tentar derrubar os tiranos e restaurar a paz na galáxia. Percebe-se que a temática de Metrópolis é reproduzida em Star Wars, ou seja, as pessoas da classe trabalhadora seriam as mãos da sociedade, em contrapartida, a classe mais alta seria a mente que comanda cada movimento. Além dos dois enredos serem relacionados, fiquem agora com 7 semelhanças entre Metrópolis e Star Wars, que vai deixar qualquer um mais caído que o Neymar. 1. No episódio 2 da saga, Ataques dos Clones, a rainha Amidala possui um acessório na cabeça muito próximo que a robô Maria está em Metrópolis. 2. Ainda nos primeiros episódios de Star Wars, o planeta Coruscant, que serviu como capital da República Galáctica e do Império Galáctico, lembra muito a cidade de Metrópolis. 3. O inventor Rotwang, criador do robô Maria, possui uma história parecida com a de Anakin Skywalker, Cavaleiro Jedi, e depois, consumido pelo lado negro da força, vilão conhecido de Star Wars, Darth Vader. No episódio 1 de Star Wars, o personagem de Anakin Skywalker criou um robô, que por sinal é muito parecido ao de Rotwang, mas falaremos disso depois. No episódio 2 de Star Wars, Anakin Skywalker perde a mão esquerda e a tem substituída por uma mão mecânica, na qual é coberta por uma luva preta. E no episódio 3 de Star Wars, Anakin, assim como Rotwang, perde sua esposa grávida. 4. O episódio 4 da saga, e o primeiro a ser lançado, é o que mais possui referências claras a Metrópolis. Logo no início do filme, temos o androide C-3PO. Esse robô foi assumidamente uma inspiração de George Lucas a robô Maria, de Fritz Lang. 5. O mestre que comanda Metrópolis, John Fredrickson, é interpretado por Alfred Abel, o ator, além de ser parecido com Peter Cushing, o vilão governador Tarkin, Star Wars Uma Nova Esperança, ambos possuem uma linguagem corporal de atuação semelhantes. 6. Frederick Fredrickson, o filho mimado do mestre de Metrópolis, e Luke Skywalker, filho de Anakin, Darth Vader, de Star Wars Episódio 4, possuem fortes semelhanças. Ambos são protagonistas da história, que dá início à famosa jornada do herói, onde cada um começa na sua zona de conforto sem total conhecimento do que está acontecendo de real ao redor deles, ou sem a capacidade de fazer algo em relação a isso. Ambos têm pais que controlam um grande império maligno, atrás de lucro e poder. Ambos têm problemas de relacionamento com os pais, já que não concordam com suas ações. Frederick em Metrópolis sabe quem é seu pai, mas no início não sabe que é ele quem comanda todo o funcionamento de divisão de classes da cidade. Já Luke sabe de todos os crimes e maldades do vilão Darth Vader, mas só descobre que ele é seu pai no final da primeira trilogia. Ambos conhecem uma mulher pacificadora que está em busca de ajuda para seu povo, e o interesse romântico por elas é um dos motivos que dá início às suas jornadas. Frederick conhece Maria e o Luke conhece Princesa Leia. Aprendem em questão de horas funções que levariam talvez anos para fazer, como lutar, trabalhar com máquinas e entre outros. Mesmo que de formas diferentes, ambos salvam um dia no final. 7. E para finalizar o último gol do expressionismo alemão, Star Wars traz características marcantes do movimento com cenas destacadas pelos efeitos de luz e sombra, como na cena em que Rey entra na caverna escura em Star Wars 8, O Último Jedi. Bom, é isso, queridos torcedores. Obrigada!
Pera! E nos 45 do segundo tempo, o outro time conseguiu marcar um gol, mudando o placar para 7-1 e acrescentando um extra para vocês. 7-1. No início do vídeo mostramos essa marcha bem sincronizada, muito bonita visualmente, mas bem bizarra quando contextualizada. Em Metrópolis, as pessoas andando são os trabalhadores. No início e no fim de cada turno, a troca é feita desta maneira, todos enfileirados, sem correria. Já em Star Wars, os soldados marchando são os nomeados Clone Troopers. São clones de elite geneticamente modificados. Sua criação foi de fundamental importância. Mas no fim, como sempre, um problema técnico causou a mudança de lado. Depois passam a ser chamados Stormtroopers e atuam como soldados para o Império. É isto. Essas foram as semelhanças mais chamativas entre o longo e a saga. Eles ainda passam fortes mensagens políticas e sociais. Mas depois de tantas comparações, uma importante diferença que gostaríamos de ressaltar entre os dois filmes é a resolução deles. Baseando-se na primeira trilogia Star Wars, episódio 4, 5 e 6, o fim é com a vitória dos rebeldes. Após muitos conflitos, o Império Maligno de Darth Vader, o lado negro da Força, é derrotado, dando início a uma nova era de paz, por enquanto. Já em Metrópolis, para muitos espectadores, o final deixa a desejar. Fredder promove aperto de mão entre seu pai e trabalhadores, se tornando assim o mediador, seguido da frase: o mediador entre o cérebro e as mãos é o coração. Em uma entrevista à revista Cahiers do Cinema, de setembro de 1959, Fritz Lang confirma que o final desagrada até a ele. Então é isso, galera. Aproveitem a Copa, saiam com os amigos, fiquem com a família e bebam com moderação. É isso, motherfuckers!